Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. É foda, porque o futebol do Rio de Janeiro, de alguma maneira, ele deu uma bela uma revitalizada nos últimos anos, com o Fluminense aí sendo campeão da Libertadores. O Flamengo já vem há muito tempo, mas também por conta de um resgate muito baseado no seu poderio, no seu arsenal em termos de torcida, né, cara? Financeiro, né? Financeiro. Que o Bandeira de Melo fez lá, recuperando o Flamengo. E o próprio Botafogo, que agora tá passando por uma situação meio estranha, né, cara? Com esse Textor, que eu queria até falar sobre isso, porque a gente tocou pouco, cara, nesse assunto Textor aqui no canal. Eu não tenho... É difícil, cara. Eu assim... A galera tá meio que cheia de dedos pra falar, porque, não sabemos as provas. Ele fala de uma maneira muito convincente, como se ele... Veemente, assim, como se ele tivesse uma parada muito foda, tipo... Put your guns down, Leila. Tipo, tá ligado? Caralho, tipo, você não sabe o que eu tenho, entendeu? Não é assim, tipo... E aí, pô... Aí dizem que a prova do cara é baseada em inteligência artificial. Aí, porra, cara... Ela que fez o Tiquinho, a gente teve com o Miguel Nicoleles aqui, por exemplo, e ele falou pra gente, cara, inteligência artificial é nada mais, nada menos do que uma base de dados e de sequências numéricas, tá ligado? Que faz isso a partir de uma série de combinações pra dar uma série... Então, assim... E o futebol tem o imponderável, né, cara? Se você... Quando Por você que o futebol é tão apaixonante? Porque não dá pra você robotizar aquilo. Quando você ouve o Abel ele fala que o jogador toma 12 mil decisões por jogo. Como é que uma inteligência artificial consegue... Se uma inteligência artificial conseguir saber as 12 mil ações que o jogador fez durante um jogo, daqui a pouco a inteligência artificial vai se levantar, vai matar a humanidade e vai dominar o mundo. Você chegou nesse nível, cara. É por isso que o Will Smith matava robô, né? Exatamente. Então, porra... Então, é exatamente por isso. Então, assim, porra... Nesse nível, assim, é muito difícil confiar nessa parada. E aí, um cara que pegou um time numa situação muito parecida com a do Vasco, em termos de dívidas, por outros motivos, é uma outra história, etc e tal, mas conseguiu, com um padrão, me parece, muito mais assertivo em termos de contratações. O Botafogo parece que apostou num perfil ali. O Vasco foi uma coisa muito... Qualquer coisa, assim, qualquer jogador. E assim, dependia muito de quem estava lá naquele momento que tinha autonomia para contratar. O Botafogo teve uma coisa um pouco mais o Botafogo teve um trabalho que para mim é muito bem feito e um dos melhores do Brasil em scout. Pô. Exato, pô. E isso é fundamental, né, pro futebol de hoje. Então o Botafogo investiu muito em scout e, pô, você vê que eles gastaram muito menos que o Vasco para montar um time muito mais equilibrado e mais forte, entendeu? Exatamente. E aí, pô, os caras estão liderando o Campeonato Brasileiro, acontece aquela hecatombe, que também tem muito a ver com a história do Botafogo, essa reviravolta, essa coisa do... Com a superstição, pô, a gente teve né? aqui o Botafogo líder, a gente trouxe... O Maurício Stice. O Maurício Stice, botafoguense, o cara tava esquece, não vai dar, o cara tava já completamente entregue com o Botafogo na liderança, porque tem muita essa característica. Mas agora, mais do que nunca, depois dessa virada, e aí vira esse ano e o Textor... começa a dar essas declarações e parece que não larga o osso e tudo mais. Você acha que tem por trás aí uma tentativa clara de uma estratégia mesmo? Porque burro ele não é. Claro. De criar uma circunstância meio praticamente irreversível para que ele suma e... De uma perseguição, né? Exato. E, porra, isso pode ter... Ele pode ser banido, cara. Ele pode ser banido. Porque, assim, você acusar o que ele tá acusando... A Leila falou isso ontem, né? Na nossa transmissão e nas outras também que detêm o direito do Paulistão. A resposta da Leila ontem foi muito enfática, assim, né? Eu gostei muito. A Tainá perguntou pra ela, falou, pô, e aí, Leila e tal? Ela falou, cara, esse cara é um fanfarrão, esse sujeito é um desequilibrado, a gente entrou com ação civil e criminal em cima dele, ele vai ter que provar, e se ele não provar, ele precisa ser banido do futebol brasileiro. O PVC, durante a semana, já tinha dado uma nota, né, uma matéria falando sobre isso, sobre essa possibilidade de que nos bastidores a galera entende algo nesse sentido, de que o Textor começa a criar um cenário para tentar passar uma imagem de que ele que estão atacando o emissor do caos, entendeu? E não da onde vem o caos, na verdade.
E aí ele lava as mãos dele, mas ele vende o Botafogo e sai do Brasil. Que talvez seja uma estratégia dele de negócio, já tendo em vista que talvez da parte financeira ou da parte de business mesmo já não é mais interessante para ele. Dizem que ele tá de olho num clube da Espanha, me parece, né? Que ele tem o Lyon, ele tem o Crystal Palace, ele tem outros negócios, mas parece que ele tá querendo ir para um time da Espanha e que isso afastaria ele do Brasil e do Botafogo. Eu não tenho certeza disso, não é uma informação que eu tenha apurado, nenhuma fonte confiável, mas eu acho que pode ser, cara. Eu acho que, assim, existem... Se ele fala tanto isso, assim, abertamente, esse cara tem que provar, pô. É o mínimo que ele tem que fazer. E a prova não pode ser um relatório da Good Game, não pode ser algo que ele contratou baseado no chat GPT, do inteligência artificial, de onde quer que nenhum seja, tribunal tá minimamente razoável aceitaria isso nada. e nem isso como prova. Não. Não teria nem... Cara, e Nem- não tem fundamento você basear um jogo onde o imponderável predomina com inteligência artificial. Isso não- olha só, não existe, claro, cara. eu não duvido de nada do futebol brasileiro em termos de corrupção, tá? Não, Quem já óbvio. viu tudo que a gente já viu no futebol brasileiro, cara, eu não acho que é nenhum absurdo que ele tá falando, Rolou não. a máfia das Eu- bets aí recente. Exatamente. E aí, porra, se voltar pra a máfia do apito lá atrás, 2005, etc. A gente viu muita coisa, só no período que eu tô vivo eu já vi muita coisa no futebol brasileiro e não duvido de nada. Mas eu acho que ele precisa ter provas robustas, né? Chegar, ó, eu tenho escutas aqui de árbitros Tem conversando com print. os jogadores. Tenho prints aqui, porra, que estão codificados e que são verdadeiros de que existe uma manipulação, existe jogador que entregou partida, existe compra de arbitragem. Beleza. Aí isso é uma outra parada. Só que, pô, ele já tá há um mês falando isso. E até agora nada, pô. Ele Não. diz que apresentou. O STJ diz que o que ele apresentou não é prova. Ele vai ter que apresentar, mano. Cara, ele conseguiu a façanha de fazer o São Paulo soltar uma nota assumindo que tinha tomado uma goleada pro Palmeiras, que foi... Eu tô apanhando mesmo. Tomamos uma assim. goleada mesmo, era basicamente isso. Cara, quando eu vi, eu achei inacreditável. Eu falei, cara, não é possível que essa parada pautou a semana, assim. De uma forma cara. absurda, cara. Mas eu acho que isso diz mais, e aí o Otávio vai numa linha que é uma coisa que a gente tá pouco acostumado, porque no Brasil o SAF é uma coisa ainda muito nova. Mas basicamente, assim, gente, por que o Textor compra o Botafogo? Porque a 777, o Grupo City, é uma outra parada, porque elas com as suas... Você traçou muito bem as diferenças entre uma e outra em termos do que elas pensam, mas existe ali uma coisa muito mais... que ela é autossuficiente dentro Certo. daquele ecossistema. Mas quando um cara, seja o Ronaldo no Cruzeiro, seja o Textor no Botafogo, vem aqui e compra um time, seja lá o grupo do Roberto Justus no Curitiba, é por um simples aspecto. Ele quer comprar para vender depois. Como foi o Abramovich no Chelsea. Exatamente. E só você viu por quanto que ele vendeu, quanto que ele ganhou. Pô. E outra, assim, o Abramovich no Chelsea ainda tem um outro aspecto que aqui Tem um no Brasil político, não né? tem, que é a questão política e a questão de que, pô, você tá no principal torneio, só campeonato do mundo, que é a Premier League. Não, e ele foi obrigado a vender por essa questão, né? Exato. E lá, assim, muitas líderes ali, caras importantes, compram, porque também é uma maneira de fazer propaganda de si mesmo, do seu próprio negócio, uma vitrine muito grande para esses caras. Claro. Tem muito bilionário por aí que você não sabe nem que... É o que Entendeu? acontece hoje no futebol árabe, que é o sports washing, né? Exatamente Que é os isso. caras, pô, usarem o futebol, não é nem propriamente pra lavar dinheiro, mas pra lavar a imagem da onde vem o dinheiro. Exatamente. Exatamente. Por que o Bin Salman comprou o Newcastle? Exatamente. Sendo que tá fazendo lá na Arábia Saudita, levando o Neymar, Cristiano Ronaldo, o caralho a 4. Copa do Mundo. É por conta dessa parada, é um isso. negócio... Agora, no caso de um cara, o desejo do cara é vender. Simples. O Ronaldo foi lá no Cruzeiro, comprou o Cruzeiro para tornar a situação um pouco melhor. Não sei se pagar toda a dívida, mas pelo menos Equalizar, né? amortizar, equalizar, equiparar com as receitas. A gente tá vindo aí por novo ciclo de televisão que, infelizmente, assim, já dá pra gente ter certeza que com a não liga a gente vai ter um acréscimo muito pequeno em termos de que cada clube vai ganhar, do que poderia se todo mundo se unisse. O Flamengo se deu muito mal nessa história, que vai ganhar menos que o Corinthians, que tá negociando sozinho. Isso é péssimo pro futebol brasileiro. É isso. Mas
nisso, assim, a gente tá vendo que daqui 10 anos o futebol brasileiro ele tem potencial para... Quanto que eram as receitas há 10 anos atrás? Quanto que são hoje? É um negócio de você equilibrar o clube com um método, com profissionalismo, coisa que os clubes muitas vezes politicamente não permitem você fazer, porque você sabe muito bem como que era o Vasco lá dentro, Sim. as suas lideranças políticas, você viveu aquilo lá. Sabe muito bem como que é E difícil assim, implementar qualquer coisa. É difícil pra caramba você conseguir botar tudo no lugar, mas basta você ter um pouco de profissionalismo, que é o que esses caras têm de maior know-how. Assim, né? Exato. Eles têm empresas, eles têm holding, eles têm, sabe, eles têm esse know-how, eles sabem como aplicar isso no futebol e em outros ramos também, né? Exatamente. E é isso que eles trazem, entendeu? E aí- É essa expertise que eles trazem pro futebol. Eles falam, pô, vou ficar 10 anos ali arrumando a casa. O Flamengo fez isso com o próprio social. Veio alguém que tinha esse know-how, tinha essa expertise, essa noção de trabalho corporativo, de empreendedorismo, mas o cara era um flamenguista nato e ele era de dentro, ele era sócio do clube e estava lá dentro da política do clube. Exato. Então, pro Flamengo, acabou sendo uma SAF social, Sim. entendeu? Outros clubes não tiveram essa mesma sorte. Exato. Ou esse mesmo acaso. É claro. Entendeu? O Flamengo teve isso com Bandeira de Melo, que aí se cercou de gente muito capacitada e capaz de fazer tudo O acontecer. próprio Landim é uma figura muito importante pro Flamengo. que é lá um braço no- logo na sequência também. Mas que tava junto com o Bandeira já naquela época. É isso que eu tô falando. É um braço então, da continuação do trabalho. É, entendeu? E é muito difícil fazer o que o Bandeira fez, né? É Então, muito difícil. Mas- você, nem todo clube eu acho que tá disposto a Flamengar. flamengar, como a gente já falou com o Tirone, com o Arnaldo aqui, quando eles passaram Aceita aqui. ficar 5 anos Cara. com um pé Por no... isso que o torcedor seu do Santos clube é um odeia o exemplo. Rueda. Exato. Porque o Rueda era isso. Vamos flamengar 2 anos e no terceiro ano a gente vem com tudo. Aí que você Mas começa o ano com tudo com Mendonça. Toma, e chupa O Flamengo roeu o osso, né, cara? Sim. Teve umas eliminações. Eles ainda tiveram sorte de conquistar uma Copa do Brasil e tal, que deu uma amansada na torcida. Mas, Porque Otávio, poderia ser um período de mais crise, né? Sim, Entendeu? exatamente. Eles Mas- passaram por esse período de maneira super tranquila, né? É. o Textor, eu só penso o seguinte, pra gente encerrar esse assunto do Textor, que é o seguinte. O Textor, em termos de narrativa, tá bom, eu vou criar uma narrativa de que o futebol brasileiro não é pra mim, que eles estão atacando o emissor e não a causa, e eu crio a narrativa correta pra dizer pro botafoguense, estou saindo, estou vendendo o seu clube por isso. Lavo minhas mãos. Né? Lavo as minhas mãos e tal. Beleza, ele criou a narrativa com relação aos seus pares, mas em termos estratégicos de venda, o que ele tá fazendo é burro. Porque ele tá desvalorizando um clube num produto do futebol brasileiro. Ele tá falando assim, olha, gente, tá bom, eu quero sair, compre aí um time lá no Brasil que só tem picaretagem, que eu tô denunciando as picaretas. Quanto vai Verdade. custar? Então, em termos de se é essa a estratégia pra vender, também não parece inteligente. Então. Aí pode ser um pouco do que é o perfil Eita, dele também, né? Caralho, derrubei tudo. Choveu. Caralho, pelo menos tava quente, deu uma Refrescada. refrescada. Eu acho que pode ser um pouco do perfil dele também, cara. De ser um cara meio vida louca também. É, igual a Leila falou, pô, ele é meio desequilibrado, ele é meio tantã das ideias e tal. E ele pensar que, de repente, hoje ele já consegue vender o Botafogo mais caro do que ele comprou. Ele pode ter essa noção, ele pode ter essa pesquisa de mercado, de repente, Não, eu entendeu? tenho dúvida que o Botafogo já vale mais do que quando ele valia pa- quando com ele certeza, pegou. O time com foi certeza. vice-campeão brasileiro. Tá na O time que tem um Libertadores. patrimônio, acabou de comprar o cara agora que é a contratação mais cara da história e tal. Já vale mais. Tenho a menor dúvida disso. Sim, sim. Ele É parece porque que ele reformou também botou tudo. muita grana, né? Então, ele botou muita grana. Só que aí que tá, não adianta você só vender mais caro. É vender mais caro, mas por Mais tudo do que você aplicou, investiu, né? é claro. É um investimento, É claro. cara. Se a gente tem uma grana hoje, a gente vai investir o quê? Pô, vai investir em imóvel, vai investir em renda fixa no banco. Pô, vou botar numa corretora, vou... É isso, cara. Só que os caras numa outra proporção, numa outra realidade, né? Não tô querendo comparar, porque, pô, tô anos-luz distante disso, mas é basicamente isso. Você vai investir o seu dinheiro, você vai pensar, pô, essa grana aqui é uma grana que eu não vou precisar dela nos próximos 2 anos, ela pode ficar parada. Então eu vou botar numa parada que vai render durante esses 2 anos ali tranquilo. Ou o cara que já faz um investimento mais hardcore, assim. Fala, porra, cara, eu vou fazer um investimento aqui de 1 mês e esse tiro precisa dar certo. O time precisa ser campeão nesse 1 mês. Um exemplo. Você acha que a família Glazer ficou feliz na venda do Manchester United?
Os caras, a torcida odiava os caras. Pô, Mas quanto valia o Manchester quando esses caras compraram? Pois é. E por quanto eles venderam? Pois é. E o time na merda. Aham. Entendeu? Então. Mas é porque, assim, é a valorização, cara. Hoje, se a gente vê o quanto existe de transmissão, o quanto existe de evento esportivo, o quanto os campeonatos valem mais, o quanto tá muito mais globalizado o futebol, pô. Você vê, sei lá, os principais jogadores do mundo hoje são caras que até outra hora eram de países, pô, que você não tinha nenhuma tradição no futebol, pô. Sim. O Haaland é um norueguês, pô. O Salah é um egípcio. Tá vendo? Aí entra também o quê? O futebol passou a investir muito mais em scout, a olhar para outros mercados, a conseguir contratar os caras baratos e transformar isso num produto muito maior. Então, pô, é tudo isso do business que a gente tá falando, tá ligado? O futebol hoje vale muito mais, as ligas valem muito mais, independente se o clube tá na merda ou não, né? O próprio futebol brasileiro. Um exemplo de como O cara existe... que compra um clube hoje, acho que ele pensa muito nisso. É. Pô. O campeonato tá ficando mais valioso a cada ano que passa. Sabe?